E aí, pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, mais um IVCast, tá? Hoje com um convidado aqui de honra, o professor Alessandro, que vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, aqui na mesa, quem está? Tá eu, professor Vanderlei, tá? Tá o professor Gabriel Azevedo. Opa. E o convidado, o professor Alessandro, certo? O tema que a gente vai abordar hoje é ética, hacking, o que significa isso, tá? É um tema, assim, que muitas pessoas conhecem, eu conheço um pouco, né? Você também, mas quem é o cara que manja mais aqui é o nosso convidado, é claro. A gente vai fazer umas perguntas e ver se manja mesmo, né? Vamos testar, professor. Vamos pra cima. Beleza. Bom, falar um pouco do nosso convidado, o professor especialista Alessandro Silva Ferreira, tá? A formação dele, ele tem especialização em gestão de projetos pela Universidade Anhanguera de São Paulo, a Uniam, e a graduação dele é em engenharia da computação pela Faculdade Anhanguera de Jundiaí, certo? Passar aqui agora a parte da experiência profissional do professor, e nada melhor do que ele falar do que ele fez, né, nessa área. Conhecer mais o professor. Da empresa, né? Tentar conhecer, né? Tentar conhecer o professor com ampla bagagem. Então, eu tenho 23 para 25 anos, não dá para falar 24, né? Tá no meio. 23 e meio, né? Dando experiência na área computacional, né? E já vim da parte acadêmica aí há um tempo. Quando eu estava fazendo já o curso técnico, já dava aula na SOS Computadores há muito tempo atrás, tal, e isso aí. E aí eu já comecei a fazer pequenos serviços, pequenas consultorias, tal, e acabou seguindo a profissão, né? E aí dessa profissão, depois acabei fazendo a graduação mesmo na área de engenharia, começou mais uns projetos. Tive a honra e o privilégio de trabalhar com o professor Vanderlei também, foi um dos que me incentivaram aí bastante na área acadêmica e abriu portas e comecei a ver alguns projetos e focado também na parte de segurança, tá? Da própria graduação mesmo, já a parte de segurança da informação, como, o que, para que fazer. E aí começou um movimento bem grande em cima disso daí, mas eu já estava com bits e bytes na veia. Legal. Bom, legal saber da experiência do professor, né? Mas vamos avançar e vamos falar um pouco mais do tema, né? O que é ethical hacking? O que significa ethical hacking? É assim que se pronuncia mesmo? É assim mesmo, ethical hacking. Tem um miticismo, né, referente a hacking, né, do filme, tudo, Hollywood, por aí vai, que é o lado escuro da força, né, que é o pessoal que rouba, sacaneia, faz um monte de coisa e tal. E para um lado negativo, sempre tem um lado positivo, né, e o lado positivo que surgiu é o ethical hacking. São pessoas, são estudiosos, né, são profissionais, são pesquisadores, que eles buscam, né, melhorias contínuas dentro do sistema e fechando exatamente possíveis brechas, né, que encontram. Você pode ver hoje em aplicativos de comunicação, foi trocado o seu código de segurança. Então, tudo isso daí que acontece foi com base em pesquisas, justamente dessa parte, ethical hacking, tá? E aí, em cima são pesquisas assim, tem pesquisas de curto prazo, longo prazo, mas é esse público, né? São profissionais e pesquisadores em busca de uma condição melhor para dentro dos sistemas e garantir que a informação fique lá. Show de bola, legal. E você mencionou, né? Tem o pessoal que trabalha por bem e o pessoal que trabalha por mal, né? O que trabalha por mal seria o pessoal que tenta invadir o sistema, tal, ali o cara que quer de certa forma causar algum dano ali. E o cara que trabalha por bem, qual seria? Ele não faria um mal? Como funciona essa parte? Então, tem uma guerra aí, né? Tem uma guerra entre o bem e o mal, né? Uhum. Aí o que acontece? É um Tom e Jerry, para cima e para baixo, né? O pessoal do bem, eles têm que pensar em fazer papel de advogado do diabo. Como que eu posso prevenir um processo para evitar uma fraude, evitar um problema? E os caras têm que ter uma mente muito criativa e pensando em como tentar fraudar o próprio sistema. E aí, em compensação, ele já bloqueia o pessoal do mal. Só que o pessoal do mal tem que pensar 2 vezes mais do que esses caras. Então, assim, é uma guerra. Então, eu falo que, assim,
os dois lados, o lado bom e o lado ruim da força, Tom e Jerry eterno. Ninguém nunca viu o final do Tom e Jerry. E nem vai ver o final dessa briga. Lógico, a gente fala assim, descontraído tudo da briga, mas existem leis muito severas, né? Existem brigas muito severas na comunidade, né? Então tem membros ali do lado escuro da força que são praticamente assim, aquela ideologia, né? Tem que invadir, tem que quebrar, tem que parar. Agora tem alguns já não, eles fazem por benefício próprio, por tentar usufruir de lucro e tal. E aí o pessoal do lado bom, né, eles acabam prevenindo bastante coisa. Tanto que os meios de comunicação que nós possuímos, né, eles tornam-se um pouco mais seguros justamente por causa disso. E tem muitos profissionais, vamos dizer assim, que hoje estão do lado bom da força, mas já foram do lado ruim, né? Já foram hackers na veia, né? E aí, ou eles mudaram de lado porque foram descobertos, ou viram que conseguem viver legalmente trabalhando para um lado para próprias empresas, né? Então, assim, existe esse detalhe. Troca também de lados, né? Mas normalmente quem está do lado bom da força, normalmente não vai para o lado ruim. Né? Porque você consegue ter altos ganhos, né? Porque é uma profissão bem rentável, digamos assim, e você consegue viver legalmente do que ficar se escondendo para cima e para baixo. É mais seguro, podemos dizer. Mais seguro. Dá para colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Mas assim, eu fiquei curioso no seguinte, né? Você disse, o pessoal, vamos pensar, o pessoal que trabalha, os hackers éticos, né? Esses caras, então, eles quebram o próprio sistema, eles, de certa forma, eles invadem o próprio sistema para a empresa para a qual eles trabalham? Isso, porque assim, você fez um sistema, você fez um serviço ou uma estrutura inteira. Eles têm que garantir que aquela estrutura ela esteja íntegra. Porque se tiver qualquer falha, não faz sentido você colocar no mercado se você ter que ficar lançando patches. Então, quanto menos você retrabalhar no processo, o processo anda solto, né? Anda livre. E aí, o que eles fazem? Eles ficam tentando quebrar a própria integridade do sistema constantemente. Ou é através de melhorias, né? Novas atualizações, novos processos. Olha, antes era feito de uma forma, agora vamos fazer dessa outra forma. Então, acaba ficando mais leve, né, a situação. E nesse processo, eles também ficam tentando ver o processo de invasão, se aquela informação vazou, se não vazou. Né? Então, é um teste contínuo, né? Tanto deles quanto de outra parte. Né? E se o software ou se a estrutura do sistema ela for grandiosa, ter muitas informações, uma corporação grande, vai alertar, vai atrair um monte de formiga, que aí, no caso, lá do mal da força. Então, os caras vão para cima. Né? Tá. Então, é muito importante para as empresas, acredito, né? Com base nessa explicação, é muito importante para as empresas, quanto maior a empresa, mais ela tem que investir nesses profissionais. Né? Sim, tem que investir. E assim, se você deixar o sistema 100% protegido, esse é o ideal, o melhor dos mundos. Porém, é difícil você deixar 100% protegido, porque sempre tem ou uma atualização, sempre tem uma modificação e você sempre vai ter que ter uma melhoria contínua do processo, né? E aí, existem alguns ataques, né, que o pessoal que fica tentando invadir os sistemas, que é por força bruta, né, que a gente chama de DDoS. Então, ele fica tentando explorar, achou uma brecha, ele injeta um script, injeta um processo malicioso, que aí ele consegue captar o que está aberto mais e volta para quem deu a instrução. Para quem deu a instrução, aí pronto, abriu o porteiro, o gado entra com tudo. Beleza. Bom, referente ao assunto 2, lógico que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Aqui a gente colocou a diferença entre hacker e crackers, né? Você comentou o lado bom da força e o lado sombrio. Só que você comentou também sobre os filmes, né? A gente não vê filme falando de cracker. E pelo que eu tenho conhecimento, o cracker é aquele cara, os dois, pelo meu conhecimento, né? Tanto o hacker quanto o cracker, eles têm o mesmo conhecimento tecnológico para invasão, para fazer o que eles querem. Só que o hacker, ele entra e normalmente ele até, vamos supor, o cara não é um hacker da empresa. Eu sou um hacker, você tem uma empresa. Eu vou lá e vejo uma vulnerabilidade na sua empresa. Normalmente, os hackers vão e avisam a empresa, lógico que para depois tentar algum cargo, alguma coisa, né? Mas nos filmes eles fazem o quê? O cracker, que é aquele lá que entra, rouba, destrói todos os dados, como o hacker, né? Você pega os filmes lá, é tudo o hacker de Hollywood, o hacker não sei o quê,
e não usam a nomenclatura cracker. Pelo seu conhecimento, você acredita que eles põem porque o nome é mais famoso, mas o correto seria utilizar cracker, vendo a sinopse do filme, o filme em si? Tem umas diferenças, né? O cracker, como você comentou, né? Os dois têm o mesmo conhecimento, só que o cracker, ao invés de ele invadir sistemas, ele pega aquele sistema, por exemplo, sistema operacional, e ele vai burlar chaves de segurança daquele sistema operacional. Então ele vai criar ou usar uma ferramenta que já criaram justamente para que consiga piratear, né? Que consiga passar. Então ele vai vender aquele processo, né? Ele não vende, não pode revender a cópia, mas ele vende o processo, vende a ferramenta, né? E acaba distribuindo. Então por isso quando você, de repente você vai lá, entra no peer-to-peer e tal, baixou tal software, aí é o crack. Então é dessa Craqueado, parte. né? Craqueado. Então são os crackers que fazem a quebra de segurança do sistema, né? Mas assim, um software, um programa que tem uma trava específica, né? E aí eles não invadem o sistema de uma corporação, por exemplo. Agora o hacker, sim, o hacker ele invade o sistema da corporação. E aí existem dois caminhos dentro do hacker, né? Ele vai invadir para publicar aquela informação, para tentar alavancar a imagem dele dentro da comunidade, ou por benefício próprio, para ele vai capturar aquelas informações, e capturando aquelas informações, o que ele vai fazer? Ele coloca uma criptografia, né? Então ele muda a extensão, ele invade o arquivo, muda o hash do arquivo lá, e aí aquilo lá fica inutilizado. É o exemplo que a gente teve nos últimos tempos aí, que o pessoal estava utilizando aquele ataque que criptografava todo o disco. Tem uns ransomwares que eles fazem. Eles fazem. Então tem como ser um hacker, a gente colocou ali em hackers como lado bom, tem um hacker lado ruim também. Sim, sim. Então não é só o cracker que é o lado bom, Não. o hacker também. Então assim, se a gente pegar a definição de hacker, né, você tem a pessoa que trabalha para o bem, para tentar proteger, e você tem a pessoa que trabalha para o mal. Né? E aí, voltando a falar da parte negativa lá, quando eles invadem para capturar os dados pedindo resgate, né, que aí no caso são os ransomwares da vida, né, aí eles estão em benefício próprio, né? E assim, o que eles vão fazer para poder converter aquele benefício, né, que eles conseguiram lá? Né? Vamos colocar uma chave aí num processo blockchain para poder você receber, para você pagar. E assim, o nível de criptografia que eles fazem é um nível de criptografia que, se você tentar quebrar, você vai ficar tempos e tempos. É assim, praticamente a chance é zero de você conseguir quebrar. Porque os hashes, a capacidade da senha, ela é muito grande. Então, assim, a gente está falando de complexidade de senha absurda. Então, é mais fácil, de repente, ou você voltar um backup, ou você, de repente, não pagou, deixa a bola para frente, bora amargurar na sarjeta e vai, né? Mas aí, dos craques, é essa parte. E também nem você comentou da empresa, né? Às vezes ele faz uma criptografia lá, que às vezes não tem um backup, ou é uma informação muito importante, que às vezes até as empresas pagam, né, esse valor aí. Sim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, e a empresa pagou. E um dos servidores lá, o cara, backup, normalmente era aquelas fitas DAT que fica, ele invadiu e destruiu até os dados da fita. Então não tinha nem backup das últimas atualizações. E eu lembro lá que a empresa pagou na época lá o valor, que era em criptomoeda lá para não rastrear, e pagaram, porque ele falou, se eu contratar uma empresa para vir aqui e tentar quebrar, eu vou ficar uma semana ou mais, o cara é capaz de não conseguir, e o cara, se eu pagar em minutos, quer dizer, o cara também, ele não vai cobrar uma fortuna, porque ele sabe que daí a empresa vai procurar outras pessoas. Mas eles são espertos, né? São espertos de eles abusam um pouco também da falta de conhecimento, igual acho que teve no caso do TC, se não me engano. Isso, o cara criptografou o disco principal e criptografou o backup também. Né? Parece na mesma rede, né? Uma coisa desse tipo. E aí o que acontece ali, né? Ou alguém perdeu a cabeça, ou a equipe perdeu a cabeça, e os caras não pensaram no processo de backup 3, 2, 1. Né? Então, assim, backup online, tudo bem, é legal porque você volta, mas isso é um backup offline. É igual diz o nosso líder de TI aqui da EV2, que ele fala, se você tem um backup, você não tem nenhum. Ou você tem mais de um backup. Assim,
3, 4 backups, deixa sempre 1, 2 offline, bem guardado, lugares diferentes e tal. Então, mas é isso. E aí, detalhe, né? Se você pagar o resgate, ainda você fica ainda rezando para que a pessoa haja de boa fé no processo de má fé. Porque se o cara também quiser fugir, ele foge, ele vai falar assim para você, tchau, beleza, valeu, hein? Então, mas eu acho que, pelo que eu lembro lá, ele pagou, voltou normal, porque ele invadiu não só a empresa que eu trabalhei, que era no distrito industrial, e várias outras. Tanto que, quando ia almoçar no restaurante, eles comentavam sobre isso. E os outros só pagavam porque a empresa A, que levou a primeira, falou, não, eu paguei, o cara retornou. Se ele faz uma dessa, ele ganha só de uma, né? Os outros ficam lá sabendo que pagou e levou cano, aí não pagam. Eles não são tão burros. Você comentou lá dos backups, né? Quando teve lá as torres gêmeas, né, que caíram. Vários escritórios tinham backup em empresas nas duas torres. E quando caiu as duas, eles perderam tudo. Empresas que tinham backup em outros locais, em outros países, sobreviveram e estão até hoje. Então, muitas empresas daquela época, por causa do backup, né, não voltaram a retornar por causa desse problema do backup mesmo. E aí, só um ponto interessante, né? Vamos supor, se você conectar qualquer dispositivo na rede, você imagina que você tenha 65.535 portas de comunicação diferentes. Então é muita porta. Então imagina, se você deixar uma portinha aberta, dessa portinha vira uma porteira. E aí, deixou um sinalzinho lá aberto, cara, a pessoa invade lá e acabou. Tá. Eu tinha até comentado com o Gabriel, quando eu fiz aquele caso lá que eu comentei lá. Eu estudava na faculdade à noite e tinha um grupinho lá, eu e mais 2 colegas. E a gente ficava tentando invadir o sistema da faculdade lá, da parte de notas, né? E a gente tentou lá por mês e chegou uma hora que a gente até conseguiu. Aí, para não ser pego, a gente imaginava, né? Vamos por 10, né? Porque um monte foi 10 para todo mundo, aí logo, não, vamos pôr, a média é 7, vamos pôr 7 ou 7,5 e não espalhamos, pegamos só os camaradas mais chegados na época lá. Eu lembro lá que não passava de 10 pessoas. Só que o professor que dava aula para a gente era o cara que estava ensinando como fazer. Consequentemente, a gente foi pego pelo professor, que sempre vai ter uma pessoa que conhece mais do que você. E daí a gente dançou na época lá. Depois foi até bom porque eles meio que contrataram, fizeram um desconto da mensalidade para a gente trabalhar no laboratório. Mas, nossa, a gente dançou lá porque fizemos uma coisa errada, né? Foi bem errado, mas depois virou uma vantagem, tanto que hoje os 2 colegas meus trabalham na McAfee, né, que é a parte de antivírus, e o outro numa empresa que é o que você comentou. Eles ficam lá testando sistemas para ver quebra e correção. Então, foi uma coisa que eu fiz lá na época lá e deu um problema, mas depois surgiu vantagens referente a isso aí. Ensinar isso na faculdade, cara, é uma dor de cabeça, assim, por um lado, para controlar. Passei por um problema semelhante. Estava dando aula de segurança da informação uma vez para uma turma, faz uns 2 anos, né? E aí, no laboratório ali, ensinando o pessoal, tem como a gente acessar remotamente o computador, sem você saber. Aí, abri lá o software Wireshark, mostrei tudo, clonei a porta, fui e tal, não sei o que. Eu falei, pessoal, se atenta nesse laboratório, tá? Então, a gente tem 60 computadores, nós somos em 30 alunos, então tem 2 computadores para cada aluno. É aqui, tá? Beleza. Aí daqui a pouco bateu na porta lá, falando assim, você está sabendo de alguma coisa? Os computadores do prédio tal estão reiniciando. Aí eu olhei assim, olhei pros camaradas. Tinha acabado de ensinar o programa para reiniciar. Aí eu falei assim, ô seus malandrinhos, o que vocês estão fazendo? Eu tô falando desse laboratório aqui, né? Aí todo mundo assim, quietinho, tal, não sei o que, mexendo ali e tal. Aí daqui a pouco eu falei, dá uns minutinhos aí. Fui lá no núcleo de informática e falei, o que tá acontecendo? Não, reiniciaram lá os computadores sem saber, sem nada. Aí, como você tá dando aula disso, a gente tá querendo saber se é alguma coisa. Eu falei, não, tranquilo, né? Tentando livrar minha barba, depois eu vi um puxão de orelha, né? Aí, passou um tempinho, voltei pra sala lá, aí tava eles lá. Eu falei, bom, é assim mesmo? Então beleza. Fiquei quietinho lá, abri o note lá, aí comecei. Aí fui desligando os computadores e tal.
fui desligando e deixei o script para poder, na hora de ligar, reiniciar. Aí só, professor, acabou a aula, falei, acabou, vocês estão fazendo malandragem com o pessoal lá do lado, tchau, só tá iniciando aí. Então, assim... É duro, né? Dá doce pra molecada. Então, dá doce tem que tirar depois. Esse é o problema. Bom, um próximo assunto aqui, que também tem a ver com o que a gente está conversando, que é a definição aí do script kiddies, né? Assim que fala. Isso, script kiddies. E esse daí é um pouco, é a maior quantidade de pessoas, eu acho que é considerado essa nomenclatura, né? Não é nenhum hacker e tal. Não. O que a gente Explica chama, um pouco mais aí, professor, sobre isso. o que a gente costuma chamar esses caras de paraquedista. Né? Então os caras chegam lá, fez o primeiro salto, eu manjo, né? Então o que acontece? Viu uma rotina, viu um processo lá, seguiu passo a passo, receita de bolo, conseguiu fazer, esses caras vão fazer um alarme, vão fazer, eu consegui fazer e tal, e já tenta aumentar a própria imagem deles, mas não é, né? Ou o que a gente chama, já um termo assim mais técnico, né? São os lummers, né? E são as pessoas que estão começando, mas assim, não sabe o que fez, não sabe o que está fazendo, mas coincidiu de acordar de bem com a vida ali, deu certo. Aí acha que já sabe, né? Mas aí tem um detalhe que é muito importante. Essas pessoas que começam a brincar ali, se eles acabarem incomodando pessoas mesmo, tanto dos dois lados, que estão fazendo alguma coisa, o que acontece? Essas pessoas vão atrás desses lovers também. Então já tem alguns casos, né, parecidos aí, casos conhecidos, que as pessoas começaram a fazer, incomodaram o processo e os caras foram lá e quicaram da rede. Se você, por exemplo, se navegar ali, não na web, né? Na web ali é só a ponta do iceberg, mas a gente descer uma camada deep web e ainda descer mais outra camada na dark web, esses caras aí, eles já não vão na dark, né? Então fica ali entre web e deep, né? Então, consegui, baixei o Dora ali, vou fazer e tal, não sei o que, já se acha, né? Professor, agora que você tocou nesse assunto, eu fiquei curioso. Qual seria a barreira entre a Deep Web? A Deep Web eu acredito que você esteja falando do Tor, né? Do Onion Router. Isso. E entre a Deep Web e a Dark Web, você teria mais uma barreira entre as duas? Assim? Tem mais uma ainda. Assim, pela minha experiência, né, que não é, assim, não posso agradecer, eu vou só com o pezinho na Dark, testando a profundidade. Então, na Deep ali, seja... antes de eu falar desse ponto, o que eu aconselho para quem nunca acessou a Deep Web? Antivírus bem atualizado, deixa o Fire, não usa uma máquina que você usa comumente, uma máquina de trabalho, deixa uma máquina específica para aquilo, né? E aí você começa, tem muitas coisas bacanas na Deep Web, tem coisas assim que não tão bacanas e tem coisas assim pesadas, né? Tem que tomar cuidado com o que vê. E aí na Dark aí o negócio é pesado, né? Então você encontra muita coisa ali ruim, poucas coisas boas, tudo. Assim, se souber usar, se souber entrar para poder ver como funciona, né, dá para você fazer. Mas aí existe sim mais uma fronteira, mais uma barreira. E na Dark eu só vou ali testando o pezinho, igual quando você entra na piscina, né? Ela está quente, só para está quente, ou fria ali e tal, coloca o pezinho ali, volta um pouco, põe o pezinho. Mas assim, tem gente que entra com mergulho de cabeça. Eu não aconselho, né? E tem gente que ainda pega um computador que você usa para trabalho e vai lá, baixa o navegador lá e tal e vai. Vixe, voltou infestado, voltou um monte de... Caramba, a gente está acostumado, né? A gente trabalha bastante com desenvolvimento web aqui, né? A gente está acostumado a ver o navegador, né? Os navegadores modernos. Eu não sei se é o caso com o Tor ou com outros navegadores que você utiliza para trabalhar isso. Mas, por exemplo, o Chrome a gente se sente bastante seguro. Se você for um usuário que você sabe onde você clica, você sabe o que você baixa, se você sabe o que você executa, a gente navega sem antivírus tranquilo. A gente, aqui, os desenvolvedores, a galera que trabalha aqui e tal. Eu fico curioso como é que seria, né? Qual o nível de acesso uma pessoa mal intencionada, um domínio mal intencionado pode trazer para sua máquina via web, assim. A pessoa consegue, de certa forma, impactar você? Consegue. Foi você tocar nesse assunto. A Kaspersky lançou essa semana, né, um periódico deles informando que eles estão pegando scripts maliciosos em
sites, em portais, né, de programas que estão usando para cursos, né? Então, assim, monta sua sala de aula ali e tal, não sei o que, eles estão pegando, e eles pegaram já, a listagem deles está chegando em 1000 já de análise que eles fizeram, pegando scripts maliciosos, e um monte de plataformas online, né, e algumas bem conhecidas, então eles estão alertando. E aí existe um detalhe, mesmo sabendo onde clica, né, lógico, todo cuidado é pouco, de repente você faz algum cadastro do seu e-mail pessoal em vários sites por aí, se esse site de repente é um site de compra mais conhecido ali antigamente lá que todo mundo fez, de cupons, o que acontece? Se de repente aquele site não tem uma proteção e aquele teu e-mail vazou e você criou uma senha, aquela sua senha, você usa uma única senha, aí o que vai acontecer? Ele vai vazar, aquele e-mail seu cai, se você entrar lá na DIP, você consegue ver quais são os registros que você tem, por onde você navegou lá, você achou lá um banco de dados lá que está aberto, aí você veio aqui, fez cadastro, você sai testando. Tipo, não tô nem aí, tô de férias, tô sossegado, não tem nada para fazer, vou começar a vasculhar. Tem gente que acaba fazendo isso. Tanto que existe um site na web, tipo assim, se eu fui trollado, né, depois qualquer coisa eu deixo até o link na descrição lá, você pode consultar, você coloca lá o seu e-mail. Aquele Urban Pwned lá. Isso, exatamente, esse daí. E aí você vê se você foi trollado, ou seja, se o seu e-mail foi vazado. E aí existe um detalhe, tá? Que normalmente as pessoas acabam fazendo, principalmente coloca adesivo em carro, né? Olha só o nível de segurança que as pessoas veem. Falando da parte digital, mas falando da nossa parte física. A pessoa, assim, é um casal, tem 3 filhos, periquito, papagaio e tal, coloca lá no porta-mala um monte de coisa. Meu, as pessoas sabem a rotina. E aí, ou seja, você ficou dentro da casa, tal, não sei o quê, senha de Wi-Fi. Senha de Wi-Fi normalmente usa o CEP da rua, nome de pai, nome de mãe. Data de nascimento. Data de nascimento. Então, assim, meu, você colocar uma antena de um pouco mais de ganho, você sair aí e tentar ver, meu, você começa, você gera ali um algoritmo ali, você fica conectando e vai tentando, meu. Tem gente ali que... O cara tem tempo, né? Tem tempo. A gente pensa que, putz, o tempo nosso é escasso. É escasso. Mas tem gente que consegue fazer um dia 48 horas. E fica ali, fica tentando. E aí o que acontece? A gente volta para os lovers, né? Volta para os kids aí. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como você comentou da Deep, da Dark, essa pessoa que trabalha, né, para a empresa para verificar vulnerabilidade, algum problema que tenha de segurança, eles normalmente também entram nessas redes para poder verificar, porque eu acho que é onde tem mais informação válida, né, para você. Se você quer bloquear, você tem que saber quem são, né, como são as opções que tem. Normalmente esse pessoal consulta essa... Sim, consulta. E ali é que está a maior concentração de informações. Então, imagine assim, se a gente pegar lá a estrutura da altura desse note aqui, esse pedacinho aqui é a web, né? Aí a gente pega ali 10% é web. Depois a gente vai pegar ali 45%, aí é a deep. E o restante, embaixo, os outros 45%, vai ser a dark. Então, assim, tem muito conteúdo de informação gigantesco. Ali é uma biblioteca absurda. Então, a maior parte das informações que a gente pega para poder proteger acaba sendo na deep, né? Então, consulta. E assim, é bem requisitado. Você vê os acessos assim, são grandes, não é pouco não. Então, é um ou outro que comenta, tá? Mas as consultas, os mergulhos lá são mais profundos. Né? Não fica só no rasinho. Tá. A gente pode comentar, né, pela porcentagem que você está mostrando aí, que tem mais gente do mal do que de bem, né? Pra você somar a Dark e a Deep, que mas o cara... não tem só a galera que né, que busca ser... Eu sei, mas se você pegar a Dark, já é maior do que a Web. Sim. Então, quer dizer, então deve ter mais os Black Hat do que os White, né? Mais gente do mal do que de bem, né? Assim, eu não consigo quantificar, imagino que seja, né? Mas assim, quando as etnias, né, colocando assim, se juntam, né, sempre existe aquela corrente ali do bem e do mal, né, os dois escudos ali brigando, mas quantificar, lógico, se a gente puder falar assim, tudo que é proibido é mais gostoso, vamos dizer assim, né,
essa lenda urbana. Então, lógico, as pessoas acabam indo pro lado ruim. Mas assim, só passa a ser ruim se ele fizer algo para prejudicar. Mas se ele estiver estudando, ele estiver ali dentro de uma comunidade, lógico, para ele ser aceito numa comunidade também é complicado, é difícil. Existe não é um ritual, existe uma regra, existe um monte de coisa que precisa ser feito. É tanto que as pessoas nem divulgam, mas existe um ritual para poder você fazer parte de uma comunidade. Mas a pessoa, a partir do momento que ela fez alguma coisa negativa, aí sim ela passa para um dos lados. Mas enquanto ela está aprendendo ali, ou ela fica sempre no Lumber, né, na parte CryptoKitties, ou ele vai partir para um dos lados. Mas o pessoal fica tentado mesmo e ir pro lado escuro, né? pro lado escuro. A sombrio da força. Beleza. E temos mais um assunto aqui, né? Seria o último da IVCast, né? Da pauta. E daí é a expectativa e mercado de trabalho. A expectativa das pessoas é assim, quando você começa a aprender, principalmente essa área, a pessoa ela tá com gás, está com força, tudo, e ela quer se ver naquele cenário, ela quer se ver como um hacker, como especialista em segurança. Aí o que vai acontecer? Vai depender da determinação dessa pessoa, de como que ela vai se comportar, de como que ela vai tirar o tempo dela para poder aprender. E se ela se dedicar mais, o que vai acontecer? O mercado está carente de profissionais de segurança de informação, muito carente. Né? E a carência é tanta que está invertendo o jogo. Antes as empresas contratavam e tinha uma média salarial. Hoje, quem sabe mais, pleiteia mais. Né? E aí a expectativa acaba aumentando. Mas o que precisa ser feito para poder adequar? Né? As pessoas elas precisam ter uma rotina, saber o que significa cada fase, né? Saber o que é cada ponto. Então, ele vai iniciar de um lumber, de um curioso, de repente que não sabe e tal, mas ele tem que ter em mente que ele não pode fazer mal. Ele tem que buscar, ele tem que ir atrás. É tanto que o último ataque grande que teve foi um surfista na Europa que conseguiu bloquear um ataque na Telefônica, um ataque da DDoS. Né? Então, assim, o cara, ele não era um iniciante, mas ele gostava. Ele também não era entendido do assunto. Mas ele estudava, então o hobby dele, a paixão dele era surf. E o hobby dele era a parte de tecnologia. E aí o que acontece? Ele viu uma falha na próprio ataque que fizeram, que derrubou de uma operadora. E aí o que acontece? Ele conseguiu injetar uma vacina, conseguiu mostrar, e interrompeu o ataque. E aí, ou seja, o cara ele passou a ser requisitado. Então, de uma profissão de surf que ele tinha, o hobby era a tecnologia, ele pode ter virado essa moeda. Então, ou seja, a expectativa do cara era alta, mas o empenho também era alto, o mercado acabou puxando. E aí, tem um detalhe, na parte de segurança de informação, a pessoa que vai a fundo, a pessoa que consegue ter uma boa desenvoltura, um bom conhecimento, o mercado puxa. Ele não vai bater na porta de uma empresa, é a empresa que vai bater na porta dele. Então, por isso que aí o tema lá, a expectativa e o mercado. Acho que é um profissional muito difícil de achar, né? Porque comparado com os desenvolvedores, né? A gente que é desenvolvedor, a gente sabe que tem bastante desenvolvedor no mercado. Não é uma questão, falta desenvolvedor. Pode faltar profissional de TI, mas eu acho que desenvolvedor não está tão em falta assim. Mas eu acredito, pela minha experiência, pelo que eu converso, as pessoas que eu conheço, que esse tipo de profissional é um profissional que você não consegue formar. Não. Você consegue formar desenvolvedores, você consegue ensinar e dar conhecimento, e dar treino, e dar prática para essas pessoas, mas para hackers você não consegue, você não tem como formar um hacker. Você pode ter um processo de mentoria, talvez, ou uma coisa desse tipo, mas o que vai fazer a carreira dele vai ser o que ele mesmo empenha no seu dia a dia, né? Nas suas aventuras ali, o que ele faz, né? E aprendendo assim novas tecnologias, né? Então, o que ele vai fazer? Eu não consigo fazer isso, mas como que eu posso tentar fazer aquilo, né? E aí ele vai se aperfeiçoando, né? Mas é isso aí mesmo. E um detalhe, se a pessoa quiser entrar no mercado de trabalho nessa área, né, de segurança da informação, ela tem que ser comunicativa. Ela tem que se comunicar. Ela tem pessoas que às vezes trabalham por trás ali, né, no back-end, vamos dizer assim, por trás, e ela quer passar por essa área, mas de repente, se ela for para o lado bom, ela tem que se comunicar. Por quê? Ele tem que prestar contas, ele tem que falar para a empresa, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que melhorar isso, tem que investir nisso. Se ele ficar quieto, esse profissional está morto. Né? Mais cedo ou mais tarde ele vai ficar no meio do caminho.
Então, Não agrega, né? Não Se agrega. não fala, ele não agrega. Não agrega. Então, a comunicação é o ponto primordial. Se quem não se comunica, vocês estão Vocês são bico. Eu dizia muito Tá. tempo. E só para finalizar aí, o LGPD, né, que é da segurança, isso aí ele veio para ajudar as empresas ou ajudar mais a parte do usuário nessa parte de segurança? O que você acredita? Bom, na minha opinião, o LGPD ele já vem tarde, mas já que ele veio, então vamos aclamar. Porque ele vai tratar as informações sensíveis. E é exatamente isso que, no caso, o lado mal da força vai pegar, são as informações sensíveis da empresa. Então, existe uma normativa dentro, existe uma regra, né, dentro da LGPD para a gente proteger todas as camadas, né, proteger todos os níveis de informação. Então, se uma informação que eu conseguir identificar um sujeito e conseguir dizer onde que esse sujeito está, isso é uma informação sensível. E é isso que as pessoas, no caso o hacker, ele vai atrás, né, dessas informações. Porque o bem mais precioso da empresa é a informação. Não é a parte física, né? É a informação. Então, se você não proteger aquela informação, a LGPD veio justamente por quê? Para forçar. E a gente só faz, né? Então, assim, infelizmente, a gente acaba fazendo quando dá no bolso. Então, a punição é alta. Agora, eles fizeram, né? Por enquanto está em caráter de comunicativo, né? Mas teve uma empresa já que ela foi Rotulada, né? Uma empresa rotulada. grande de Uma empresa arquitetura. grande, né? Uma empresa grande. Ela foi rotulada. Não, Isso, o que acontece? Ela, pelas notícias, né, pelas reportagens, ela vendeu a base de dados dela, né, para empresas terceiras. E esses terceiros aí bateram na porta dos compradores, tal, ó, eu faço isso para você, eu vendo tudo isso aqui e tal, não sei o que. Aí o que acontece? Ele tentou obter o lucro ao extremo, mas isso não pode, né? Isso já não podia, mas não existia uma normativa, né, um regulamento. E aí a LGPD veio para isso. E o Brasil, né, no caso, ele tá bem carente dessa parte da segurança da informação, muito carente. Então a LGPD, na minha opinião, ela veio tarde, ela deveria ter vindo muito antes, né? Lógico, o governo colocou umas multas absurdas, que ao meu ver vai acabar prejudicando mais do que beneficiando. Mas o caráter punitivo ele tem que ter, e vem para poder ajudar. Beleza? Quer incluir mais alguma coisa? Para Acho que finalizar? tivemos um bom papo. Muito obrigado, professor, pelo conhecimento compartilhado com a gente aí. A gente que eu e o Vanderlei não manjamos muito, né? Mas é bom ter o senhor para trocar essa ideia. É um prazer. Obrigado, professor Alessandro. Obrigado, professor Gabriel. A gente finaliza aqui o nosso IVCast da Faculdade V2. Tchau, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, até mais. Obrigado. Até mais.